amados, a paz do Senhor, professor Vitor Brito. A temática de hoje vai tratar acerca do tema: qual é a diferença entre oratória e eloquência? Bem, talvez para muitos esse tema seja muito singular e até mesmo há de se pensar que não existe a diferença entre oratória e eloquência. Porém, para todo aquele que trabalha na área da comunicação, é necessário saber distinguir estes termos. E, a priori, o termo oratória está vinculado a um conjunto de valores, sendo também instrumento da retórica, que eu vou falar mais à frente. A oratória não se baseia apenas na comunicação verbal, e sim também a comunicação não verbal. A oratória está vinculada à forma de se comunicar a fim de que possa alcançar aquele que ouve, o receptor. Aquele que se comunica é o emissor da mensagem. Aquele que ouve é o receptor. E na oratória existe a necessidade de se comunicar de tal ponto de que aquele que escute preste tão somente atenção e seja envolvido com a comunicação. Na oratória existe a necessidade de se comunicar não somente de forma verbal, mas também pela gesticulação. E na oratória, que é um instrumento de comunicação, exige do indivíduo que se comunica determinadas expressões na maneira de falar e na maneira de gesticular. Ou seja, o indivíduo que é orador não pode ficar gesticulando aceleradamente, parecendo que está desesperado, porque o corpo fala. O corpo também é uma forma de comunicação. Então existe a necessidade de saber usar a sua expressão corporal para que você possa se comunicar. Postura ereta, olhar centrado, utilizando as mãos de maneira correta, para que você não force a comunicação e não cause uma poluição visual acerca da sua imagem. Cuidado com determinadas expressões que às vezes pode causar impacto negativo para aquele que está vendo, como por exemplo gestos obscenos. E isso pode ser um problema muito grande para aquele que está te vendo, porque a maneira como você se comunica e como você se expressa diz muito sobre você. Então a oratória é esse conjunto de agregado de valores, na maneira como eu me comunico, na maneira como eu me gesticulo. Porém, a eloquência tem uma profundidade voltada para a comunicação verbal. A eloquência, nada mais nada menos, é a maneira como eu irei me comunicar, utilizando de expressões coloquiais, uma linguagem dentro do vernáculo, no caso da língua portuguesa, que é a nossa língua nacional, da qual você possa fazer as colocações bem corretamente, entre singular e plural, entre o sujeito e predicado, entre os verbos, entre as conjugações, para que você possa de uma maneira bonita, de uma maneira chamativa, de uma maneira convidativa, tanto para os mais simples quanto para os mais eruditos, você possa agregar uma linguagem da qual todos possam te ouvir. E a finalidade desta eloquência, além de se comunicar muito bem, de utilizar a colocação das palavras de forma devida, é fazer com que você possa persuadir. E aí existe uma ligação com a retórica, do qual a oratória e a eloquência são instrumentos da retórica. A retórica tem como finalidade expressar-se bem na maneira como eu falo, na maneira como eu gesticulo, a fim de que, utilizando muito bem as expressões coloquiais dentro do vernáculo da língua portuguesa, eu possa alcançar com finalidade a persuasão, ou seja, ter um discurso objetivo para alcançar o meu propósito, a fim de que todos aqueles que me escutam possam ser persuadidos, possam ser convencidos acerca do meu discurso retórico. A retórica é muito utilizada na área do direito, na área teológica, na área política, para que todos aqueles que discursam, que palestram, que falam acerca de um determinado assunto, possam convencer aquele que te ouve. Então hoje eu espero ter sido claro para você, fazendo a diferença entre eloquência, entre oratória e entre retórica. E nesse quadro, todos eles têm a ver com o instrumento da comunicação. A oratória
tanto verbal como não verbal, a maneira como eu me expresso, como eu me coloco diante das circunstâncias, e pode ser tanto falado como gesticulado. Como é que eu vou me apresentar? Qual postura eu devo ter? A eloquência na arte de bem se comunicar, utilizando muito bem o vernáculo português, e a retórica como um conjunto desses valores, como instrumento desses valores citados anteriormente, a fim de que eu possa persuadir, a fim de que eu tenha um discurso preparado para alcançar o meu propósito. Espero que vocês tenham aprendido. Até um próximo vídeo.